Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. Amém. Então vamos aqui pro livrão, né? Eleva teus olhos, Christopher Shaw. Reflexão do dia 27 de março. Estou bem atrasado, era para ser o dia de hoje, mas como estou atrasado, estou tentando correr para ver se eu consigo chegar nos dias de hoje, né? Mas aí acumulou muito, é muito conteúdo e a gente vai fazendo o que pode, né? Não? Então vamos lá. Reflexão de hoje: medições sem valor. Fazer a leitura e, como vocês sabem, logo em seguida estarei fazendo os meus comentários. Tá bom? Então vamos lá. Medições sem valor. Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos? Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Jesus contou certa vez uma parábola dirigida às pessoas que confiavam em si mesmas, achando-se justas, que é em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ele falou de um fariseu que, em pé, orava assim consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Sem continuarmos a leitura, percebemos algo estranho naquilo que ele disse. Aos seus olhos, o que o justificava era sua conduta que, comparada à de outros, parecia ser tremendamente piedosa. Existem dois erros fatais na análise dele. A primeira é a própria autoavaliação. Ele desconhecia o princípio de que ninguém é capaz de conhecer com exatidão a realidade da sua própria vida. O salmista exclama: quem pode entender os próprios erros? Salmo, capítulo 19, versículo 12. A resposta está implícita na pergunta: ninguém. O segundo erro está em se comparar com os outros. Isto é algo bem próprio da cultura que nos cerca. Um hábito que aprendemos desde a infância. Nascemos competindo com os nossos irmãos. Fomos introduzidos num sistema educativo no qual o melhor vence e logo entramos no mercado de trabalho em que a concorrência é um elemento indispensável para a sobrevivência. Para poder avançar em cada etapa, julgávamos ser necessário nos comparar aos demais. O principal problema na comparação é a escolha daquele que tomamos como nosso parâmetro. Inevitavelmente, fazemos nossas comparações com pessoas que nos façam parecer melhores. Medimos nossa generosidade com aqueles que nunca doam para avaliar nossa pobreza. Colocamos-nos ao lado dos que têm mais. Para descobrir se somos laboriosos no trabalho, nos comparamos com os mais folgados. Assim, as comparações jamais nos dão um quadro real da nossa vida. O apóstolo Paulo afirma que os que se medem a si mesmos têm falta de entendimento. A obra de cada um terá de ser avaliada individualmente de acordo com os eternos parâmetros que Deus mesmo estabeleceu. Ao nos apresentarmos diante do seu trono, não poderemos nos basear nas fraquezas de outras pessoas para mostrar como somos fortes. É importante, assim, não sermos os protagonistas da nossa aprovação, mas que permitamos que o Senhor faça uma avaliação mais acertada sobre as nossas vidas. Para pensar, Paulo termina o texto de hoje com palavras que devem nos conduzir à reflexão. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18. Vivamos de tal maneira que seja o próprio Senhor que nos louve. Jesus conversando com Pilatos, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes de ti mesmo ou porque os outros te disseram? Então é muito importante nós encontrarmos a nossa própria resposta. E como a gente falou aqui na reflexão, quando nós temos a nossa própria convicção, a nossa própria resposta, nós temos um parâmetro de como medir o nosso entendimento. Mas esse entendimento tem que estar baseado na glória de Deus. Porque Deus, na sua divina misericórdia, vai dizer o quanto valor nós temos. Nunca nós mesmos vamos saber medir as nossas próprias qualidades.
E quem disser que consegue está em erro. Nós precisamos ter esse feedback de Deus. Então, por isso que ele fala, se glorie no Senhor. Se for para gloriar, se glorie no Senhor. Então, no momento que eu falo, eu sou servo de Deus, eu não me enalteço, eu não me glorio, eu não me coloco acima dos outros, mas eu digo, eu sou servo de Deus. No momento que eu falo, eu sou servo de Deus, Deus dá testemunho de mim e ele me dá o seu reconhecimento, né? Então, essa questão de sempre estar se comparando com as outras pessoas não é bom. Muitas vezes você está no mercado de trabalho, falou aqui no mercado de trabalho, que tem a concorrência. É interessante que quando você está começando em alguma área, quem você vai buscar logo para ter uma comparação técnica? Você vai buscar quem é o melhor na área. E você vai querer competir. E vai querer ser tão bom quanto. Mas essa pessoa que está no topo da sua qualidade técnica, muitas vezes ela está preocupada em vencer a si mesma, em quebrar seus próprios limites. Ela muitas vezes gosta do que faz, se diverte com o que faz e muitas vezes nem se preocupa em concorrer com ninguém. Então, o estado dela individual para a produtividade é muito grande do que aqueles que só ficam se espelhando nos outros. Então, pare de olhar a vida dos outros para comparar o que é bom e o que é ruim na sua vida e passe a olhar para a sua vida. E, principalmente, entregue a sua vida ao Senhor para que Ele te dê conselho e Ele te dê glória. Ele te elogie. Porque sim, Deus fala conosco. Joia? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para dar uma força para o nosso canal. Se inscreve, aperta o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, galerinha. Tchau!